Olá, pessoal. Boa noite. Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro online, ao vivo, da disciplina de Introdução à Filosofia. Eu sou a professora Karina, vou mediar com vocês esse encontro, cujo objetivo é falarmos um pouco sobre a nossa ATP, a nossa atividade prática da disciplina. Conforme nós sabemos, todas as disciplinas elas possuem, ou a grande maioria das disciplinas, possui uma oportunidade de vocês pensarem, estruturarem alguma proposta, algum trabalho à luz do conhecimento, do conteúdo que nós estamos estudando e discutindo durante as nossas semanas de estudo. A ideia sempre é que nós tenhamos uma possibilidade de pensar em algo do mundo real e aí, à luz dos nossos conteúdos, que a gente possa refletir e, a partir disso, construir conhecimentos. Vocês fizeram o checkpoint, desculpe, ou seja, vocês pararam um pouquinho, alguns ainda estão fazendo, pararam para pensar um pouco e responder algumas questões acerca da ATP. A ideia do checkpoint, nós já sabemos que não tem um peso de nota, entretanto, mesmo que não tenha uma nota atrelada, é super importante que vocês façam, porque é o momento que vocês têm para analisar o que vocês já fizeram e, a partir disso, rever algum ponto que porventura não esteja correto, ou ainda repensar como é que vocês farão a partir de agora. Qual que é o grande objetivo? Que vocês sejam auxiliados no processo de construção da ATP, para que nós não tenhamos nenhum tipo de problema lá no final, na entrega desse trabalho. Afinal, a ATP tem uma parcela bem significativa da nota que vai compor a média de vocês. Esse checkpoint, vocês responderam, alguns mandaram algumas perguntas para mim, e aí, à luz do que vocês já responderam, do que vocês entenderam, eu fiz uma análise de todas as respostas, e aí eu constatei quais são as principais dúvidas ou os principais erros que alguns de vocês cometeram no processo de construção da ATP. E aí agora nós temos a oportunidade de discutir e eu também quero orientar vocês sobre a construção desse trabalho. E, por favor, quem já está online, fique super à vontade para trazer as suas dúvidas, as suas contribuições e também compartilhar algum ponto que porventura não tenha ficado muito claro, para que a gente possa conversar e responder a todas as dúvidas, certo? Bom, antes de mais nada, nós precisamos entender qual que é a ATP dessa disciplina. A atividade prática de introdução à filosofia é algo muito interessante, muito bacana, que geralmente os estudantes gostam muito de fazer, que é o plano de vida universitária. Todos vocês que estão aqui no nosso curso são universitários e todos, obviamente, possuem um objetivo. Ao escolher esse curso, vocês certamente têm um objetivo, alguma intenção A. E aí, nós já vamos refletir, como nós estamos falando de uma disciplina que tem como essência a filosofia, nós podemos sim, devemos pensar à luz das ideias dos diversos filósofos, autores, mas nós também podemos usar o que o conhecimento da filosofia nos traz. Nós também podemos e devemos pensar na nossa própria vida. E aqui nada mais justo do que nós pensarmos em vocês enquanto estudantes, enquanto universitários. E à luz desse conhecimento que estamos discutindo na disciplina, pensar sobre essa vida universitária. Essa TP, ela tem, portanto, como objetivo desafiar cada um de vocês a pensar em qual é o seu plano dentro desse curso, qual que é o plano de cada um de vocês nesse processo de formação universitária. E aqui eu trouxe um cronograma
nós temos um material que em seguida eu vou mostrar para vocês. Vocês têm lá na disciplina um material que ele traz com muitos detalhes todas as etapas sobre a ATP, todas as explicações. E esse quadro também está nesse material. Aqui eu trouxe para vocês, para que fique claro de maneira mais objetiva, qual é o processo de construção da ATP. A ATP dessa disciplina, nós temos 4 etapas. Então, nós começamos a construir essa etapa lá na semana 2 e a perspectiva é que nós terminemos na semana 8, quando a gente faz a entrega do trabalho. Professora, posso entregar agora? Se você tiver todas as etapas cumpridas, você pode entregar. Entretanto, eu sugiro que vocês continuem a estudar as semanas aqui do nosso curso, as semanas de estudos, conteúdos, enfim, porque vocês podem se aproximar de ideias, de perspectivas muito interessantes que podem, inclusive, compor a ATP de vocês, tá? Na semana 1 do curso, nós vimos as orientações gerais da ATP e a partir da semana 2, nós já começamos a construir esse material. E aí, aqui, uma das principais questões que chegaram por meio do checkpoint era a dúvida se deve-se entregar toda semana a atividade prevista, a etapa prevista. A resposta é não. Embora nós tenhamos uma etapa para ser construída a cada semana, vocês fazem uma única entrega da ATP, que é na semana 8. Antes disso, não precisa, não deve entregar nada. Ai, professor, então por que pede uma atividade a cada semana? Justamente para que vocês não tenham um acúmulo de trabalho. Por quê? Se vocês deixarem para fazer lá na semana 8, junto com outras disciplinas, o volume de trabalho é muito grande e vocês podem não dar conta ou ainda não fazer com a qualidade esperada. E assim, fazendo uma parcela, uma etapa a cada semana, a possibilidade de construir um trabalho de maior qualidade, de já ir discutindo as dúvidas com o professor, enfim, é muito maior. Então, claro que eu sugiro que vocês façam essas etapas semanais conforme está aqui no nosso cronograma. Lá na semana 2, a nossa proposta era a realização da etapa 1, que era o quê? Um autoconhecimento. Eu já vou mostrar para vocês quais eram as atividades, com foco no autoconhecimento e no desenvolvimento acadêmico e pessoal de cada um de vocês. Na semana 2, nós fizemos, aliás, na semana 3, nós fizemos a etapa 2, cujo objetivo era autoconhecimento e o desenvolvimento acadêmico profissional de cada um de vocês. A semana 4, por sua vez, foi a semana que nós concluímos recentemente, a semana que se passou. O nosso objetivo era realizar o checkpoint, que é exatamente aquele número de questões que vocês responderam e que eu analisei para então construir esse encontro aqui com vocês. E aí, essa semana que está iniciando hoje, nós vamos construir a etapa 3, que é a entrevista a um profissional da escolha de cada um de vocês. Na semana 6, por sua vez, a semana que ainda nós entraremos, nós faremos a quarta e última etapa, que é o quê? É a fundamentação filosófica do nosso plano de vida universitário. Feito isso, cumprindo essas 4 etapas, nós temos já toda a base que nós precisamos para preparar, para entregar a nossa ATP. E agora, falando um pouquinho mais de cada uma dessas etapas. Até aqui, gente, alguma dúvida, algum questionamento? Querem colocar algum ponto? Fiquem bem à vontade. Podem usar chat, pode usar o microfone, como quiserem. Bem, que bom, Henrique, obrigada.
Bom, na etapa um, gente, nós tínhamos como proposta a realização de uma reflexão a partir de duas perguntas. Ah, professora, a etapa um já foi, era lá na semana 2, perdi, não tem mais o que fazer. Não, gente, vocês podem fazer, ainda dá tempo, tá? Fiquem tranquilos. A etapa 2 também era uma reflexão, era a resposta a duas perguntas sobre possíveis dificuldades que vocês consideram que talvez apareçam no decorrer do curso de vocês. Etapa 3, nós temos que agora, essa semana, nós temos que pensar em um profissional que, na perspectiva de vocês, seja um profissional muito bem sucedido. E aí você fará uma entrevista com ele. Ah, professora, eu não consigo pensar em nenhum profissional que eu tenha acesso. Não tem problema. Geralmente, essa entrevista com um profissional é mais fácil, mas vocês podem buscar uma biografia. Então, imaginem dentro do contexto biográfico, alguém que vocês têm como referência, alguém que vocês consideram que seja um exemplo, né, uma autoridade em alguma área, e vocês podem responder as perguntas do nosso material à luz do estudo dessa biografia. E a quarta e última etapa que nós faremos na próxima semana é uma reflexão, também vão responder as duas perguntas a partir da perspectiva filosófica de alguns autores que nós estamos estudando aqui na disciplina, ok? Então, agora nós veremos cada uma dessas etapas com um pouco mais de detalhe. Bom, a etapa 1, a grande maioria de vocês já fez, e pelo checkpoint que vocês responderam, nós não tivemos grandes problemas aqui, não. Vocês conseguiram entender muito bem. A etapa 1, vocês vão responder essas duas perguntas, gente. Quais perguntas? Número 1, como você se vê pessoal e profissionalmente daqui a 8 anos? Qual é o seu maior objetivo em relação ao seu desenvolvimento acadêmico profissional? E aqui, gente, não tem resposta certa nem errada. É o que faz sentido para vocês. Qual que é o objetivo de cada um de vocês? Então, nós temos respostas diversas, porque tem a ver com a história, com o desejo de cada um. Pergunta número 2. O que você precisa conhecer e saber fazer bem para a realização do objetivo geral? Quais habilidades já desenvolveu e quais você precisa desenvolver para que tal objetivo que você tem para daqui 8 anos possa de fato se concretizar, ok? Então você vai abrir no seu computador um documento de Word, por exemplo, e vai colocar essas duas perguntas e em seguida a resposta de cada uma delas. Bem tranquilo, né? Que eu observei ali no checkpoint e nós temos projetos muito interessantes, que já dá vontade de estar daqui a 8 anos para saber quais deles aconteceram, como é que vocês estão. E aqui nós entramos na etapa 2. Também nós temos uma reflexão a partir de duas perguntas. Quais são essas perguntas? Pergunta número 1. Que empecilhos você poderá encontrar para alcançar os seus objetivos acadêmico-profissionais? Quais estratégias propõe para enfrentá-los? Ai, professora, como é que eu vou saber? Eu não vivi isso ainda. Eu sei, gente, mas a ideia é que vocês imaginem. Bom, então, diante dos objetivos que vocês têm, enquanto formação, enquanto área pessoal, profissional, pensando também no mercado, quais objetivos vocês acham que vão enfrentar? E aí, quais estratégias vocês poderão usar para superar tais dificuldades, tais desafios? É claro que talvez vocês não passem por esses desafios, vocês passarão por outros, mas ainda que vocês não passem por esses, qual que é o nosso grande objetivo aqui? É que vocês exercitem a capacidade de análise, de reflexão, de resiliência, de criatividade
para que já estejam minimamente com os recursos necessários, recursos psíquicos necessários para enfrentar essas situações se elas se fizerem presentes na vida de vocês. E a pergunta número 2 é: como você conciliará as ações previstas com sua rotina? O que pode fazer para que o seu comprometimento seja mantido? Todos nós sabemos que temos muitos compromissos, temos muitas demandas para atender todos os dias e facilmente você e eu caímos num movimento de só apagar incêndio, não é? De só responder aquilo que vai aparecendo e nem sempre nós temos tempo suficiente, geralmente nós não temos tempo suficiente para parar, elaborar os nossos projetos, pensar em como executá-los, enfim. E aí, para que os objetivos que vocês têm para daqui a 8 anos, por exemplo, até mesmo durante o nosso curso, para que esses objetivos de fato se concretizem, nós precisamos conciliar a nossa rotina e, ao mesmo tempo, fazer alguma coisa para que esses objetivos saiam do papel. E aqui é a sua chance de pensar como é que você vai se organizar, como é que você vai tentar manter seu comprometimento aí em alta, para que tais objetivos sejam concretizados e, ao mesmo tempo, as suas demandas atuais também possam ser atendidas. Só um pouquinho, Henrique. Como que você entrou, então, se eles não estão conseguindo usar o mesmo link? Me diz, por favor. Eles não estão conseguindo acessar pelo computador? Você está pelo celular, é isso? Ué, mas teoricamente é o mesmo link. Deixa eu olhar aqui só um minutinho, tá? O Henrique, eu coloquei aqui no chat o link de acordo com o nosso ambiente virtual. Será que é esse que eles estão acessando? Você pode compartilhar esse, por favor? Sim, eu vou mandar lá agora no grupo só um minutinho, tá? Obrigada, Henrique. Tá bom. Vamos ver se dá certo, então. Bom, revisei aqui, está tudo certo. É para eles conseguirem. Tá bom, Caso eu eles mandei não lá. consigam, joia. Caso eles não consigam, Henrique, eu vou deixar depois a gravação também disponibilizada no ambiente virtual, tá? Perfeito. Mas claro que sempre é melhor vocês estarem ao vivo. Tá bom, pode deixar. Obrigada. Nada. Bem, então, essa foi a etapa 2 que a gente já cumpriu. A etapa 3, gente, é essa que nós estamos começando hoje. Qual que é essa etapa? É uma etapa, eu penso, na minha visão, essa é a mais trabalhosa para vocês, mas ela também é muito interessante, muito legal, que é quando a gente vai pensar nesse profissional que nos inspira. Geralmente, todos nós temos alguém que a gente fale, uau, se eu pudesse, eu gostaria de ser essa pessoa na minha vida profissional. É alguém de referência, alguém que inspira. E agora é a sua chance de acessar essa pessoa para bater um papo, para conhecer um pouco mais. E você pode fazer contato com ela e dizer que você é estudante aqui da PUC, que você tem um trabalho
e que você precisa, então, eleger um profissional de referência e você elegeu essa pessoa, você gostaria de fazer uma entrevista, qualquer profissional ficaria muito lisonjeado em ter esse tipo de convite. Geralmente, os nossos estudantes têm um caminho bem aberto, não tem dificuldade com isso. E aí, você vai então encontrar esse profissional. Como eu falei anteriormente, se vocês não conseguirem, não acharem, não tem problema, vocês podem escolher uma biografia, biografia de alguém que seja uma referência para vocês, e aí responder essas duas perguntas a partir dessa biografia ou dessa entrevista. Quais perguntas que devem aparecer na TP de vocês? Primeiramente, vocês vão dizer, claro, quem que é esse profissional inspirador, o nome dele, características, formação, informações relevantes para que quem for ler a TP possa ter uma ideia, possa conhecer um pouco através da ótica de vocês esse profissional inspirador. E qual que é a tua visão desse profissional em termos de realização pessoal e profissional? Segunda pergunta: quais são as recomendações desse profissional para quem está planejando sua vida profissional em busca da realização pessoal? Então, ainda que sejam áreas diferentes, a gente organiza didaticamente. Então, uma coisa é a vida profissional, outra coisa é a vida pessoal. Contudo, nós entendemos que o que acontece em uma ou em outra área influencia diretamente a outra. Portanto, nós partimos da ideia de que a realização da vida pessoal, na minha realização enquanto pessoa, também abarca o quanto que eu sou feliz, realizada na minha vida profissional. E aí você vai perguntar para esse profissional que te inspira, quais são as recomendações dele para que vocês que estão nesse processo de planejamento, de preparação da vida profissional, possam ter maiores e melhores condições de realização pessoal. Vamos ver quais são os conselhos dessa pessoa que é uma referência para vocês. E aí, nós caminhamos agora para a quarta e última etapa, que ainda vai acontecer na próxima semana. Aqui nós também temos uma reflexão a partir de duas perguntas. Quais são essas perguntas? Primeira, quais reflexões você é capaz de desenvolver sobre sua finitude, autonomia, liberdade e ou tempo livre? Nós estamos e estaremos estudando filósofos que vão tratar dessas temáticas. E aqui é o momento de você refletir tais temáticas, tais aspectos a partir da sua própria vida. E claro, você pode e deve também trazer fundamentações teóricas para isso. Pergunta número 2. Quais filósofos ou sistemas de pensamento filosóficos poderiam auxiliá-lo dentro da proposta da nossa disciplina para a organização das ações na vida universitária? Percebam que a ideia aqui é nós estudarmos, sim, entendermos conceitos principais e fundamentais dessa disciplina e, ao mesmo tempo, fazer uma análise da nossa própria vida. E é por isso, gente, que nós falamos sobre isso daqui, ó, plano de vida universitária. Então, agora, grande parte de vocês está iniciando o seu processo de formação universitária, ou pelo menos iniciando no curso, né, que estão. E antes que vocês deixem para pensar sobre a vida profissional lá no final do curso, não, vamos pensar agora, porque quanto mais eu planejar, quanto mais eu refletir sobre essa possibilidade, sobre quais são os meus objetivos, possíveis desafios, etc., melhores serão as condições de aproveitar o curso. E aqui faz todo sentido nós desenvolvermos esse plano de vida universitário. E aqui eu quero ressaltar a principal dúvida que apareceu no checkpoint.
Professora, eu não sei como é que eu vou apresentar todo esse conteúdo realizado ao longo das 4 etapas. Gente, nós não temos uma regra, tá? Vocês viram que até agora a gente falou em 4 etapas, cada uma basicamente a gente tinha que fazer reflexão e responder 2 perguntas. Nós temos mais ou menos 8 perguntas que vocês vão responder ao longo dessas etapas de preparação da ATP. E no plano de vida universitária, vocês vão colocar a resposta dessas 8 perguntas. E aí, a maneira que vocês farão isso é muito particular. O que nós precisamos ter? A resposta a essas perguntas. E aí, tem estudante que prefere fazer um único texto e colocar todas essas perguntas. Outros estudantes, e é a maioria que a gente acaba recebendo nesse formato, porque fica mais fácil, mais objetivo, o estudante vai preparar um documento, pode ser um Word, pode ser um PowerPoint, enfim, vai colocar a etapa, as perguntas e a sua resposta. Ponto. E aí vocês vão preparar esse documento, que é o nosso plano de vida universitária, e vocês farão a entrega até dia 25 de setembro, ok? E está dentro da semana 8 de estudos. Então, na semana 8, vocês farão a entrega desse trabalho. E aqui nós temos a exposição de todas as etapas, de todo o processo que vocês precisam desenvolver para entregar a ATP. Acredito que não seja algo difícil, é um pouco trabalhoso, mas não é nada impossível, né? E eu quero mostrar aqui para vocês, deixa eu pegar aqui um arquivo. Lá na semana 1 de estudo, vocês têm um material que vai trazer todas as informações sobre a ATP. E aí eu sugiro fortemente que vocês entrem para que vocês possam compreender um pouco mais, tá? Eu quero compartilhar aqui com vocês, só um minuto. Ó, lá na semana 1, como eu estava dizendo para vocês, aqui, ó, basta entrar no ambiente virtual e aqui na semana 1, semana 1, nós temos nesse espaço aqui, ó, de atividade prática, plano de vida universitária, clicando aqui, aparece para nós as explicações sobre todas as perguntas que eu acabei de trazer, o nosso o nosso cronograma. E aqui, gente, nós temos nesse botão roxo, ATP Filosofia. Clicando aqui, vocês terão acesso a esse documento aqui, esse documento que está em PDF, com mais informações detalhadas sobre toda a ATP de vocês, tá? E eu quero dar uma sugestão, uma dica. Sempre que vocês estiverem construindo alguma atividade avaliativa, não deixem de olhar as rubricas, ou seja, os critérios avaliativos, o que é que eu vou observar para fazer a correção do trabalho de vocês. No caso dessa disciplina, dessa TP, nós temos 3 grandes critérios aqui. Quanto mais próximo do autônomo, melhor será a nota de vocês. Então, observe qual que é o critério e antes de entregar o trabalho de vocês, verifiquem se de fato tais critérios estão contidos na ATP, certo? Com isso, nós teremos melhores condições
de um trabalho de uma ATP dentro dos objetivos esperados. E assim, nós concluímos a exposição sobre esse feedback do checkpoint da ATP. Aqui eu fui trazendo para vocês uma explicação de cada uma das etapas e ao mesmo tempo eu já fui falando sobre alguns aspectos que apareceram com alguns equívocos de interpretação para que vocês possam então seguir na preparação da ATP com menos dificuldades e melhores condições de fazer um trabalho dentro do que se espera. Até aqui, alguma dúvida, alguma questão? Não? Ok. Bom, legal, Lucas. É, Gente, então nós vamos caminhar para o fim do nosso encontro. Eu vou em seguida compartilhar com vocês o link dessa gravação para que vocês possam assistir novamente, se for necessário. Para quem não pode estar ao vivo também, tem a oportunidade de assistir em seguida. Quero ressaltar que não se trata de uma atividade complexa, difícil, tem muito mais a ver com as perspectivas de cada um de vocês à luz do conhecimento, do conteúdo que nós estamos estudando na disciplina. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, não deixem de escrever para que eu possa responder e assim vocês terem condição de fazer um trabalho tranquilo, sem estresse, né? E a ideia é que nós caminhemos juntos para que vocês tenham um trabalho de alta qualidade. Espero que tenha feito sentido para vocês, que tenha esclarecido as dúvidas que surgiram no checkpoint. E mais uma vez, qualquer dúvida, por favor, não deixe de me escrever. Grande abraço para vocês, até breve!